Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Então, queridas embaixadoras, amém? Nós vamos, como embaixadoras, ter voz, ter atitudes, ter justiça e ter paz, para que o reino que não é daqui, ele não faz parte desse sistema mundano. Então, você pode ter um olhar, não pode, ter um olhar natural, como se tudo fosse resolvido como você ou como eu queira que seja resolvido. Não vai ser assim. Amém? O nosso olhar tem que ser um olhar espiritual para ver o sobrenatural. Amém? Quem representa esse reino tem que ter, em primeiro lugar, que a Bíblia diz que o reino de Deus, ele é paz. Primeira coisa que o reino de Deus, que se nós queremos ser essa embaixadora, essa representante, a nossa vida tem que ter paz. Paz. Uma das coisas que, depois de ter passado muita luta, eu não vou dizer luta, foi reconhecimento de erro, errei, reconheci que errei, vamos para frente, o que nós vamos fazer, o que a Mari vai fazer. Uma das minhas orações de muitos anos, porque uma das coisas que eu entendi que Jesus queria foi que eu me enxergasse. Não adiantava eu só olhar para a irmã e achar que o cabelo dela é loiro, né? Ela está com um casaco rosa, eu enxergo ela, mas eu não me enxergo. E uma das coisas que o Espírito Santo, ele disse para mim orar, e eu busquei muito em Deus, foi sobre aquela palavra que diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mas a outra palavra é bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Somos filhas, é fácil falar. Somos filhas, amém? Mas seja uma pacificadora. Se não for pacificadora, ele não vai te chamar de filha. O que é uma pacificadora? Tem paz. Onde chega, leva a paz, e quando sai, deixa a paz. Paz. Sabe por que eu orei isso, irmãos? Sabe por que eu orei sobre pacificação na minha vida? E eu não busquei dom de profecia, eu não busquei dom de língua, eu não busquei dom de... Não, amém, se Deus quiser me dar mais talento, eu quero. Mas o que eu busquei foi isso, sabe por quê? Porque a minha vida, a Mari, era contenciosa, eu era contendeira. Eu era briguenta. Eu fazia confusão. Eu colocava a minha mãe contra a minha irmã, eu colocava a minha irmã contra a minha mãe. Eu fazia confusão de família. Aí tu entra nesse reino que não é daqui. E o Espírito Santo diz, agora, Mari, tu vai ter que andar nesse caminho. E esse caminho agora tem que ser um caminho de paz. Então vai começar a pacificar. Aquilo tudo que tu era, a confusão que tu fazia, agora tu vai arrumar. Agora tu vai arrumar. E eu tive que voltar atrás e arrumar. E pedir muito perdão, irmãs. Às vezes eu orava e eu dizia, Jesus, tem mais alguém que eu preciso pedir perdão, Jesus? E eu orava e dizia, tomara que não viesse ninguém na minha mente. Tomara, Jesus, que já acabou tudo, as mazelas todas. Que nada. Sempre aparecia mais um para mim pedir perdão. Teve um dia que eu até disse para Jesus, olha, e coisa de anos, uma briga que eu tive.
Eu disse, mas eu não vou nem encontrar a pessoa. O Espírito Santo disse, o que tu pedisse para mim? Não era que tu queria zerar as coisas, que tu não queria ter nada preso, que tu queria ser livre em mim, tu não queria ser uma pacificadora? Então vamos arrumar as coisas. Se dá tempo para arrumar, vamos arrumar. E eu fui para a igreja, sentei na galeria, olhei para baixo, estava a dita irmã lá embaixo. A Elisete do irmão Domingo Estevam. A preta, né, que nós chamávamos. E eu olhei a preta lá embaixo e digo, meu Deus, está lá ela, eu vou ter que ir lá pedir perdão para ela. E eu fiquei, terminou o culto, e eu beijei todo mundo, eu abracei todo mundo, e eu andava mais para trás do que para frente. Quando chegou no final, eu olhei, a preta não está mais. Jesus, tu sabia que eu queria pedir perdão para ela. Quando eu estava atravessando ali o pátio da igreja, o Espírito Santo disse para mim assim, hipócrita. Digo, meu Deus. Mentirosa. Não queria pedir perdão nada. Eu me lembro como se... Eu olhei para cima, para o céu e digo, Jesus, tu me dá mais uma chance. Eu queria uma mudança, irmãos, porque para ser embaixadora, para ser representante, isso daqui tem que morrer. Passou um dia uma amiga minha, a Salma estava pregando no São Vicente, uma amiga minha convida, Mari, a Salma está lá no São Vicente, vamos lá? Eu digo, vamos. Fui. Naquela época tinha umas blusas, eu acho que hoje em dia não tem, estava meio friozinho, de buclé. A dita blusa de buclé. E eu estava com uma blusa daquela, eu me ajoelhei. E eu tinha muita mazela. Eu me ajoelhei, e era banco, daí eu sentia quando as pessoas sentavam, levantavam, não ficavam, e eu fiquei ali, não olhava para lado nenhum, ficava ali orando, às vezes só fazendo que estava orando, mas estava ali. Estava ali. Aí daqui a pouquinho eu vi que uma pessoa, ela não se ajoelhou, ela se sentou do meu lado. Ela se sentou do meu lado e ficou. Ficou. Quando começou a cantar o hino, que era para começar a reunião, ela bateu em mim e disse assim, ô irmã, eu nunca me esqueço disso, a blusa da irmã está do avesso. Digo, Jesus. Que eu olho, é a dita Elisete, a preta. Ela veio sentar do meu lado. E eu fiquei naquela agonia. A consagração ia até meio-dia, já estava dando 15 para meio-dia, 5 para meio-dia, eu sentado do lado dela, ela sorria para mim, falava para mim, me abraçava, que bom, Maria, tu estás aqui. Eu digo, Jesus, eu tenho que pedir perdão para ela. Aí chegou uma hora que eu disse, Elisete, eu tenho que pedir perdão para ti, Elisete. Mas por quê? Por causa daquele dia, assim, nós discutimos. Meu Deus, eu não lembrava mais. Eu disse, eu sei. Só que eu sei que Deus tem um ministério na minha vida. E eu sei que eu preciso desse teu perdão para mim continuar. E ela disse, depender de mim, Mari. Teu ministério está salvo. Tu pode continuar, porque nós vamos se amar mais ainda. E até hoje, irmão, cada vez que a gente se encontra, há um amor muito grande quando a gente se abraça. Quem representa esse reino tem que ter paz, viver em paz e por onde passa deixar a paz. Como? Não contendendo, não sendo sempre contrário, irmã. Às vezes tem eu digo, porque tudo é no mundo espiritual. Nós temos um adversário, e esse adversário ele está sempre na nossa mente, e ele usa do nosso temperamento, para que muitas vezes a gente, sabe, dentro de tanta coisa que acontece na vida, que a gente está sempre contrariando. Ah, vamos para lá? Não, para cá é melhor. Ah, bota essa, não bota essa, não, vou botar outra. Está insonso o arroz, não, está bom. Está sempre contrariando, sabe? E isso é uma coisa que a gente tem que lutar com a gente. Evitar discussões desnecessárias, tendo domínio próprio. Não provocar ira. Irmãs, é tão... Um dia estava eu e meu esposo no carro, e eu, irmã do círculo de oração, orando.
A irmã Mari é uma bênção, a irmã Mari é uma bênção, a irmã Mari é uma bênção. Nós estávamos indo para Itapema, nós tínhamos vendido... Eu tinha feito um propósito com Deus sobre a venda de uma casa. E eu tinha estipulado um preço naquela casa. E antes de sair de casa, eu disse para o meu marido assim, nós só vamos vender se for esse preço. Se não for, não é da vontade de Deus. Chegamos lá, o homem conversou. O homem pedia para baixar, o meu marido baixava. Pedia para baixar, o meu marido baixava. E no fim disse sim. E eu braba. Eu digo, mas eu tinha dito, eu tinha feito um voto com Deus. Por que não sei o quê? E vi falando de Itapema até Itajaí, no ouvido dele. Daí uma hora ele olhou para mim e disse assim, irmãos, meu Deus, Mari, e tu diz que tu ora. Aí eu olhei para ele e disse assim, imagina se eu não orasse. Ia ser pior ainda. Final da história, eu estou falando sobre essa questão de não provocar a irmã. Se tu orou, se tu fez um propósito, Deus vai cumprir. Como ele tinha dado a palavra, ia ser vendida a casa por aquele preço. Só que quando nós chegamos em casa, o homem vendo que ele tinha cedido a todas as vezes que ele tinha dito para baixar, o homem ligou de novo e pediu mais um preço mais baixo. Daí o meu marido disse, não, agora nem naquele preço e nem nesse, agora eu não vendo mais. E Deus não permitiu que aquela casa fosse vendida naquele tempo, porque não era para aquele tempo. E eu quase me acabando com ele. Bem-aventurados pacificadores, tenha paz. Leve a paz, deixe a paz. Sabe, irmã, às vezes eu estava meditando hoje sobre uma palavra na Bíblia que diz que a gente deve fechar a porta do quarto. Foi quando eu estava até escrevendo lá no meu quarto. E fecha a porta do quarto, né, em secreto, né, vai orar. Mas eu meditando nisso, eu entendi que às vezes a gente fecha a porta do quarto. E a gente vai orar, mas o barulho não está fora. O barulho está dentro. Então tu quer orar e não dá, porque a tua mente vai para outro lugar. Então não é o lugar. É fechar a porta daquilo que é barulho na tua vida, que te tira a paz. Que não faz tu ter uma decisão certa dirigida pelo Espírito Santo. Realmente, sabe, ser essa representante e poder ter um testemunho sério. Não, Deus fez porque eu ouvi a voz de Deus. Foi Ele que dirigiu. E a gente ouve, mas eu ouço a voz de Deus e você ouve a voz de Deus. Ouve. É na mente. E Deus te dirige. Muitas vezes tu diz assim, isso é coisa da minha cabeça. Não, Espírito Santo falando contigo. De uma maneira clara, e te dirigindo, e te orientando. Para com isso, não faz isso, ou faz isso. Amém? Está quase terminando. Somos embaixadoras de um reino de justiça. Falei de paz, agora eu quero falar desse reino de justiça. Venha a nós o teu reino, reino de paz, reino de justiça e reino de alegria no Espírito Santo. A Bíblia diz que a justiça do Senhor, ela é cheia de misericórdia. A nossa justiça, ela é comparada com o trapo de imundícia. Quem lembra, né? Eu me lembro, na época da minha mãe, da minha avó, que naquela época a gente não tinha motes, né? Ninguém vendia, né? Aquilo, então era, né? Não tinha. Eram uns panos, né? Que elas usavam, né? E aquilo ficava sujo, né? Com aquele sangue que não serve para nada, um sangue que tinha que ser colocado, né, para fora do nosso corpo, e eles usavam aquele pano, né? Então, a nossa justiça é comparada com esse trapo de imundícia. Então, a nossa justiça não é nada. Quando eu digo assim, eu não mereço isso porque é injusto, eu acredito que nunca ninguém falou isso, né? Mas eu já. Eu me lembro que uma vez eu falei isso para a irmã Márcia Américo.
Eu estava passando por uma situação e eu olhei para ela e disse, eu não mereço isso. Ela olhou para mim, ela era dirigente do círculo de oração, ela olhou para mim e disse assim, quem disse que tu não merece? É Deus forjando. É Deus querendo ver até onde Ele, sabe, vai ser pisado no meu calinho e eu vou, ai Jesus, está doendo, mas daqui a pouco a pessoa tira o pé e dá o alívio e eu não falo nada. Não faço justiça, não empurro, sabe, não faço questão. A Bíblia chama a nossa justiça humana de trapo de imundícia, seja verdadeira. Eu coloquei aqui isso, irmãs, porque tem muita gente que confunde, a Keila estava falando sobre verdade, mas sinceridade, né? O que é sinceridade, né? É ser sincera, é não ter... A Bíblia tem uma história que diz, né, que é não ter cera, né, quando o vaso foi quebrado, daí bota aquela cera, né, parece que ficou reconstruído, mas sabe que não tem, está quebrado. Não tem uma verdade naquilo dali. Verdade e sinceridade não é sincericídio. Já ouviu falar nisso? Gente que quase mata o outro porque diz que é tão verdadeira, tão sincera, que fala tudo que não deve. Aquela cortou o cabelo. Já pensou se eu chego para ela e disse assim, meu Deus, que coisa feia que ficou esse teu cabelo. Primeiro, o cabelo é dela. Feio ou bonito é dela, não é meu. Ela faz com a cabeça dela, com o cabelo, o que ela quiser. Eu não tenho que dar esse tipo de opinião. E tem gente que acha que pode dar. Pode falar o que quiser e as pessoas têm que aceitar. E se não aceitar e ficar brava, é toda sentida. Mas tem que ser sentida mesmo. Tem que ser sentida. Uma coisa é aconselhar. Uma coisa é mostrar algo que a pessoa não está vendo. Se eu chegar para a irmã e disser assim, a minha calça está transparente, está aparecendo alguma coisa, aí se ela estiver transparente, eu estou perguntando, a irmã vai dizer, tá, Mari, então eu vou botar um shortzinho por baixo, assim, aquelas coisas que aperta, né, que eu uso bastante, que eu tenho barriga, então, né, as cintas, né, então, aí a irmã vai ser sincera comigo, mas eu perguntei. Então, a resposta que ela der, eu vou aceitar. Amém? Agora, sem eu perguntar. Só se é um caso, né, de estar muito... Ela dizer, irmã Mari, está tão transparente, a irmã vai ali, talvez a irmã não se olhou no espelho, né, mas ela dá uma olhadinha ali. Mas é tudo, irmãs, com amor. O que sai da gente, quando a cura é de dentro, o que sai é amor. O que sai é amor, ela não fere, não machuca, não é aquela coisa, não, eu sou sincera mesmo, eu falo a verdade. Eu tenho uma agonia, gente, a vontade de pegar pelo pescoço. Essa semana eu vi isso. Eu disse, Jesus, para que isso? Eu não falei nem A e nem B. Mas uma irmã chegou para outra e disse assim, a oração da irmã é muito fraca. Eu digo... Tem que bater pé, tem que pular, tem que falar alto. Aí a irmã olhou para mim e disse assim, eu sei que é o inimigo que está querendo me entristecer, mas eu nem vou dar, eu tenho que não dê mesmo, porque não tem nem o que falar. Tem que ensinar, tem que ter misericórdia ainda e ensinar. Tem um hino que diz que uma lágrima é uma oração. Tem coisas que a gente não precisa nem falar, porque às vezes a gente não sabe nem pedir. A Bíblia diz que o Espírito Santo geme por nós com gemidos inexprimíveis. E ali ele fala com o Pai, e dizendo, na língua que eu nem entendo, mas ele pega o meu coração e ele leva muitas vezes. A oração de Ana no templo. O Eli pensou até que ela estava bêbada, porque ela só mexia os lábios. Mas veio um Samuel. De uma oração simples.
Não julgue. Não avalie as coisas por esse âmbito. Ser espiritual e ver o sobrenatural. Deus nos conhece a cada uma, o nosso temperamento, a nossa vida, a nossa verdade dentro, a nossa sinceridade. E Ele vai nos conduzindo por esse lugar, pleno, inteiro de verdade. Amém? Romanos 11, 22 diz que devemos considerar. Eu acho muito lindo. O que é considerar? É pensar. Pensar sobre a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, é. Deus é severo, é. É. Só que a justiça dele é tão cheia de misericórdia que quando Deus disse para Davi que ele podia escolher a maneira com que ele ia ser repreendido, ele disse, eu não quero os homens, eu não quero eu quero que a minha vida esteja nas tuas mãos, que tu me repreenda. Por quê? Porque ele sabia que a justiça de Deus é cheia de misericórdia. E Deus ia ter misericórdia. E até onde ele podia, daquilo não ia passar. E o homem não, irmãos. O homem, ele é cruel. Cruel. Muitas vezes nós somos cruéis. Sabe, essa coisa de não ter o domínio próprio, de começar a falar. E a gente quer parar e não dá mais. E quanto aí, por que eu falei tanto? Por que eu falei aquilo? Né? É bom se arrepender, voltar atrás, tal. Mas assim, tem coisa que nem precisa acontecer. Sabe, para a gente ser essa representante do céu, a nossa vida tem que ter esses limites. Aleluia. Com Deus não se brinca. Foi aquilo que eu coloquei aqui. Eu vou só ler mais um pouquinho. Com Deus não se brinca. Com Deus não se faz voto para não cumprir. Irmã, se você fez um voto, pediu algo para Deus e disse assim, se acontecer, Jesus, eu vou lá dar o meu testemunho. Dê o seu testemunho. Jesus, eu vou fazer o meu voto. Eu estou falando de justiça, porque a gente tem que ser justo naquilo que a gente fala. Se acontecer isso, eu vou dar uma quantidade assim, de dízimo, de oferta alçada, dê aquilo que prometeu. Tudo que se vota tem que se cumprir, porque se não é voto de tolo. A própria palavra do Senhor diz assim, o que votou, cumpre o seu voto. Isso faz parte da nossa vida como embaixadora, como representante do céu. As pessoas estão olhando para nós como representantes de Cristo, mesmo que para isso eu tenha que me expor. A maioria de nós não quer botar a nossa carinha a tapa quando Deus fala conosco com coisas simples, como a Keila falou sobre o dinheiro, sobre os R$2. Deus falou com ela através daquela cédula. Um dia eu estava em casa, muitos anos atrás, e eu estava lendo um livro, na hora me veio na mente assim, quem precisa ler esse livro é minha vizinha da frente. Mas na hora, sabe aquele primeiro amor assim? Eu não pensei. Eu peguei o livro, vi ela que ela estava catando os matinhos na frente de casa e fui lá e... Oi, Mari, oi. Mas eu nem vi quase... Eu vim aqui te trazer um livro para te ler. Ela olhou para mim e disse assim, eu não gosto de ler. Eu botei o livro para trás, se abrisse um buraco ali, inventei, comecei a contar outra história, falar, para ver se ela esquecia o livro, né? Eu digo, meu Deus, que vergonha, coisa da minha cabeça, o que eu fui fazer? Quando eu estou saindo, ela disse, mas tu não trouxesse um livro para me ler? Eu disse, eu trouxe, mas tu dissesse que não gosta de ler, né? Não vai ler, vou voltar de novo com o livro para casa. Ela disse, não, mas o meu marido gosta, deixa ele aqui, que eu vou dar para ele ler. Eu peguei e deixei. Passou um mês, passou 2 meses, ela bateu na minha porta. Não estava com o livro na mão. Ela bateu na minha porta e disse assim, Mari, tu estás precisando do livro? Eu disse, não, eu já li ele. Ela disse, sabe por quê? O que aconteceu? Nós morávamos em Itapema. Eu tive que ir em Itajaí e eu tive que ficar o dia todo. E ela tinha um menino com problema.
eu tive que ficar o dia todo, e eu ia ficar no carro, porque o meu esposo tinha que fazer um monte de volta, e eu levei o livro, para passar o tempo. Naquele dia, ela leu o livro inteiro 2 vezes. Mas ela foi lá em casa, porque ela disse, mas eu estou vindo aqui porque o meu marido ainda não leu, e eu quero que ele leia. Era Deus ou não era? Era. Mas por que a gente não... Sabe, tudo tem que dar certo. Se Deus falou na hora, já... Não, às vezes na hora vai dar um embrulho ali, que tu vai dizer, meu Deus, é Deus mesmo que mandou eu fazer. É Deus. Se tu olhar para uma pessoa e tu sentir de ir lá e orar por ela, ou colocar a mão sobre ela, vá. A unção é igual para todos. Basta eu começar a exercer isso como representante de Cristo. Então coloque a tua mão ungida. Fale com autoridade. Deus vai te dar a Bíblia diz, abre a boca que eu vou botar a palavra na tua boca. Não precisa eu ficar pensando o que eu vou falar antes. A maioria das coisas não está escrita aqui que eu falei, irmãos. Escrevi um monte. Mas é o que Deus diz. A Bíblia diz que a nossa palavra deve ser, sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Sabe aquela coisa, eu vou pensar, depois, quem sabe, não sei não, talvez. Sim, sim e não, não. Se alguém chegar perto de você e pedir alguma coisa, como representante de Cristo, um conselho, tu não tem que ter resposta na hora. E se não tem resposta na hora, não inventa, que daí vai piorar a coisa. Sabe o que diz? Me dá um tempinho para mim orar. Eu vou para casa, eu vou orar e depois eu vou te dar a resposta. Aí vai ser sim, sim ou não, não. Amém? Ele é o justo juiz, todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Ele é o único Deus. Que na nossa vida, como representantes desse reino, que não é daqui, haja justiça. Justiça, e essa justiça ela vai partir de nós, irmãos. A justiça de Deus ela vai partir de nós, essa justiça que é pura. Aleluia. Vamos ver aqui. Somos representantes desse reino que não é daqui. E nesse reino há uma alegria no Espírito Santo. E nós só não temos que anunciar essa alegria, mas viver essa alegria. E não é aparecer, não é estar rindo o tempo todo, porque a alegria é uma coisa interna. Eu li num livro, acho que, não sei se foi do Spurgeon, que ele dizia que quem ri demais às vezes também está doente, né? Também não está muito certo também. Então... Então, porque tem, né? Então, assim, porque a alegria não é só o sorriso. A alegria é uma paz interior, é dentro dessa justiça, é uma sensibilidade, é uma calma, é uma graça que se tem, é saber ter esse domínio próprio, né? Quando Jesus subiu, ele disse que não nos deixaria órfãos, sem pai, mas viria o Consolador, o Espírito Santo, que moraria dentro de nós. Quem tem, irmãos, o Espírito Santo que habita, por mais circunstância que tenha, há uma alegria dentro do nosso ser. Todas nós que vivemos esse reino, temos o dever de consolar. E às vezes o consolo, irmãos, é um abraço. Eu tive semana passada no velório de um amigo nosso, 67 anos, esposo da Salma. E a única coisa que eu disse para ela, eu digo, nega, eu só quero te apertar, te abraçar, porque eu não tenho o que falar, e quem vai fazer é o Espírito Santo. Porque tem hora que não tem palavra. É só o Espírito Santo. Mas o abraço serve. O abraço serve. Né? Mesmo que as nossas circunstâncias falem o contrário, porque as nossas circunstâncias, elas são daqui, dessa terra e desse sistema, mas a nossa alegria vem no reino dos céus,
ou no reino de Deus, esse reino, ele não se abala. A Bíblia diz, eu acho lindo isso aqui também, que a tristeza, ela salta de alegria. Não parece uma coisa assim, lógica? A tristeza saltar de alegria? Mas se tu for ver lá na Bíblia, tem 2 caras na prisão, Paulo e Silas, apanharam um monte, e a Bíblia diz que eles estão orando e estão cantando. A alegria na vida deles, a tristeza está saltando de alegria ali. Está saltando de alegria. Aleluia. O Senhor Jesus nos chama hoje como representantes desse reino a termos o olhar de Deus, atitudes dele, que os povos venham a querer fazer parte desse reino através da minha vida e da tua vida. Viva mais esse reino, viva amar mais esse reino, e onde iremos morar, é onde iremos morar eternamente. Aqui tudo é passageiro, irmãos, vai passar. Mas como representantes desse reino, temos que entender que os valores ali são diferentes. Amores diferentes, vida totalmente diferente. Ame mais, tenha mais paz, seja mais justa, com misericórdia e se alegre no Espírito Santo. O verdadeiro amigo é aquele que te leva para Deus. Ou nós, como verdadeiros amigos, nós temos que levar pessoas a Deus. Amém? Amém. A palavra é até aqui. Graças a Deus consegui cumprir aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Me sinto feliz porque mexeu comigo e eu sei que tem coisas que ainda precisam de lugares certos aqui dentro. E hoje Ele tem colocado coisas nos seus lugares aqui dentro. A Mari tem que ser melhor hoje do que foi ontem. E tem que ser melhor amanhã do que ela é hoje. Vamos nos colocar em pé. Como é que ela pode poder morar? Como se consegue isso, irmãs? Leitura da palavra. Medite nela. Irmã, eu não vou conseguir ler a Bíblia toda, não. Ninguém está falando isso, irmã. Todo dia, leia 2 versículos e medite nele. Leia um salmo. Coloque uma melodia no salmo. Tente cantar ele. Ou ore ele. Se ajoelhe e ore um salmo. E ore. Ore sem cessar. Ore trabalhando. Ore andando. Tudo que você for fazer, mas se você puder tirar 5, 10 minutos, 1 hora, se possível, de joelhos. Deus vai falar tanto contigo. A voz de Deus na tua vida vai ser tão grande. A direção dEle, as portas que Ele abre. O que Ele faz do sobrenatural, situações impossíveis. Ontem eu estava na igreja e o Espírito Santo me trazia uma visão de uma mata fechada. E vinha um ser e abria um caminho. E o Espírito Santo diz, é isso que eu faço, Mari, com o impossível. Eu dou norte. Eu dou direção. Eu faço. Se Deus não fizer, irmãos, com a nossa mão a gente não consegue. Aleluia. Eu não sei se você quer uma oração de um passo de fé. Eu gosto muito de vir à frente quando eu estou num culto. Teve uma época que se chamasse 3 vezes para vir à frente, eu vinha. E tinha às vezes, quando eu ia para frente, eu ainda dizia, Jesus, se tem capeta, eu quero que eu caia lá, que saia, mas não quero nada mais que me prenda. A minha busca foi grande, irmãos. Ai, decai do lio, se me decomanas, alavachai decomanais. E Deus está buscando esses representantes que não tenham medo, que não tenham vergonha, que se exponham, que levem paz, que se alegrem, que seja justo, que não condenem o tempo todo.
Amantuede como nasce. Se você tem o teu esposo e quer que ele sirva ao Senhor, que ele te veja como representante do céu, os teus filhos, a tua família, os teus amigos. Aí você tem que dizer: eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E se você precisa de mais, eu gostaria que você viesse aqui à frente.